E aí, guerreiros do Trincheiras, tudo bem com vocês? Bom, Pedro Zupa aqui para mais um Legião Estrangeira. Como eu avisei no meu Instagram, essa semana eu tive uma sobrecarga inesperada de trabalho, não consegui gravar programa, né? Não consegui nem gravar o review de alguma banda, nem sequer agendar uma entrevista, ainda mais considerando o tempo de edição. Então, para não deixar sem o programa essa semana, eu resolvi criar aqui uma sessão meio que perguntas e respostas. Então eu coloquei lá no meu Instagram um link para o pessoal mandar as respostas. Quem quisesse pudesse mandar anônimo, quem quisesse se identificar podia mandar as perguntas, né? E eu vou aqui respondê-las, vou responder as perguntas que o pessoal mandou. Todas as perguntas são referentes à questão de banda, rock, heavy metal, tá? Então não tem perguntas pessoais, são perguntas mais focadas aqui na nossa área. Então vou aqui para a leitura das perguntas e bora ver. Então, respondendo essa pergunta aqui, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe na lei brasileira mais do que um tipo de contrato. Então, qualquer tipo de acordo que haja concordância entre as duas partes é considerado na nossa lei um contrato. Então, você tem contrato verbal, contrato formal, né, que é aquele contrato escrito, e contrato informal. Ou seja, o que é um contrato informal? Uma conversa por WhatsApp, uma conversa por e-mail, onde se o cara lá no WhatsApp ou lá no e-mail ele escreveu concordo, aquilo ali já é um contrato e aquilo ali já tá valendo, tá? Isso é um contrato informal, na nossa lei não faz diferença. Tanto faz para a lei brasileira se o contrato ele foi selado com um aperto de mãos ou se você reconheceu em cartório, né? Ou se você reconheceu a assinatura em cartório num documento. Tá? É exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então a gente não vai fazer diferença entre isso, tá, gente? Então, para um contrato ser válido, basta que você tenha como provar que esse contrato aconteceu. O maior problema do contrato verbal é que se você colocar na justiça, a outra parte pode falar, não, eu não concordei com isso. Como é que ele prova? Né? Aí você vai ter que correr atrás de testemunhas e tudo mais, né? Ou de alguma outra forma de provar. Né? Agora, qualquer outro tipo de prova que você tenha de que houve uma concordância, aquilo vale como contrato. Então, olha, a gente concordou, a gente fez um acordo por telefone, eu gravei a ligação. Lembrando que, por lei, você pode gravar ligações desde que sejam ligações suas. Tá? Você não pode gravar a ligação de terceiros, mas as suas ligações você pode. Então, ó, a gente conversou aqui por telefone, a gente concordou aqui por telefone. Já é um contrato. Essa gravação já é uma prova do contrato, inclusive. Ó, ele escreveu aqui num saco de pão. Vale como contrato também, tá? Então, praticamente, qual é a minha dica? Tudo vale como contrato. Qualquer tipo de acordo em que as duas partes disseram diretamente ou até mesmo implicitamente que elas concordam, vale como acordo, tá? Vale como contrato e tem validade legal dentro da lei para ser cobrado em juízo. A única questão é justamente que você tem que provar que esse acordo ocorreu, né? E aí fica a minha dica de sempre tentar ser por escrito, sempre tentar ser por e-mail, por WhatsApp, né? Ou essa questão da ligação, mas sempre faça prova de qualquer acordo e ele vai ter sempre valor de contrato. Opa, e aqui vamos para essa pergunta aqui do Dr. Márcio Bertrani, um amigo muito querido, que fez uma pergunta muito boa. Como fazer para viver de música? Já que a gente sabe que é difícil e muitos músicos, na verdade, ganham muito menos do que a gente pensa, né? Então, vamos lá. A questão é sempre em cima da estratégia que você definiu. Existem diversas formas de você definir uma estratégia de ganhar dinheiro. Então, a principal das bandas de rock e metal são as vendas de merchandising, ou seja, você usa o seu show e a sua música e o nome da sua banda como uma forma de propaganda e você vende produtos dessa marca. Então o Iron Maiden faz um show, gente, por incrível que pareça, o Iron Maiden não lucra muito por show, o custo do show é tão alto que basicamente o lucro do show ele só banca praticamente o custo de turnê, tá? Então só para deixar isso claro para vocês. Mesmo vocês pagando aquele ingresso exorbitante, para a banda o lucro praticamente inexistente,
porque o custo de avião, de equipe, de montagem e tudo mais, aquilo é muito alto, e de um show para o outro, esse custo ele é da banda. Então, acreditem, é muito difícil ganhar dinheiro com um show. Mas aí o Iron Maiden ele faz o que? Ele vende a camiseta do Iron Maiden, ele vende o tênis do Iron Maiden, ele vende o boné do Iron Maiden, e eles ganham em cima do licenciamento da marca. Essa é uma forma. Os artistas que não são da área do rock e do metal, eles lucram mais com show, mas aí eles têm uma estrutura de show mais enxuta. Você pode ver que é uma banda um pouco mais enxuta, com menos estrutura. Quanto mais estrutura você tiver, mais caro é seu show. E aí sempre vai depender do quê? De público. Quanto mais público você tiver, mais você vai conseguir cobrar no ingresso. Lembrando que aí seu cachê tem que ser mais alto, mais shows você tem que fazer. E os shows você vai ter que ter uma configuração de show que seja lucrativa, que nem esse pessoal do sertanejo que faz 4, 5 shows em uma noite, só que cada show tem 20 minutos, né? Então são shows mais curtos, onde o cachê é alto, mas eles têm aí a vantagem de ganhar muito público, né? Então existe também a questão aí de financiamento público, né? Os famosos editais, os projetos públicos, né? Que com certeza são uma fonte de renda, né? E por último, claro, sempre vai depender, como eu falei, sempre vai depender da estratégia. Tem a própria venda, os próprios direitos autorais, né, das músicas, pagam um pouco, mas ainda se dá para ter uma estratégia. Tudo depende da banda que você tem, você analisar o ambiente. A coisa mais importante que eu ensino, gente, é o seguinte: estratégia é o quê? É a leitura do ambiente. Você tem que ver quais são as cartas que você tem para o jogo e você tem que jogar apenas com as cartas que você tem. Não adianta você contar com cartas que você não tem. Ou seja, eu sou uma banda que eu não tenho muito público. Eu ainda estou em formação, eu ainda estou crescendo, eu ainda não tenho público para lotar uma casa de show. Então não adianta eu cobrar um cachê muito alto porque eu não vou dar lucro. Se eu não vou dar lucro, as pessoas não vão querer pagar meu cachê e eu tô condenado ao ostracismo. Então, isso é claro que é um exemplo, né? Então, o que acontece? Você tem que analisar a sua realidade, aquilo que você tem em mãos, e aí é justamente uma questão de, com aquilo que você tem, estudar a melhor forma de ganhar dinheiro. Forma de ganhar dinheiro? Tem. Tem várias. E tem muitas bandas que ganham dinheiro com isso, né? Desde bandas que usam que os músicos usam a banda como uma vitrine para vender aula de música, né? O próprio Angra faz isso, né? Eles têm músicas muito complexas, né? Com arranjos instrumentais muito complexos. Eles fazem o quê? Eles vendem cursos, né? Curso de bateria com o baterista do Angra, não lembro o nome. Curso de guitarra com o Rafael Bittencourt, né? Ou seja, é tudo uma questão de você ter visão de mercado e de você ter criatividade. Ter como ganhar dinheiro? Sempre tem. É sempre uma questão de você decidir como você vai usar as cartas que você tem para o melhor jogo, tá ok? Mais uma aqui, ó. Como faço para achar um vocalista? Bom, aqui é uma coisa muito interessante. Por quê? Eu diria, procura, anuncia em grupos, esse tipo de coisa, né? Anuncia em grupos de redes sociais. Na verdade, gente, isso daí não é uma boa ideia. Deixa eu explicar para vocês por quê. Você sempre precisa estar procurando um músico que se afine com seus objetivos. Isso é muito importante. O cara que entrar na sua banda, ele tem que entrar na sua banda para somar, ok? Então, qual é a melhor forma de você encontrar um músico? Literalmente, talaricando outras bandas. Ou seja, é muito comum um músico ter mais do que 2, 3 bandas, e em algum momento alguma delas começa a dar resultado, aí ele vai saindo das que não estão dando tanto resultado, tá? Então, qual é a minha melhor sugestão? Você precisa de um músico? Veja outras bandas do mesmo estilo que você, outros músicos de outras bandas, né? De estilos próximos ou estilos similares, ou que você perceba que tem influências próximas a que você quer usar na sua banda, e o convide para participar do projeto. Se a sua banda for interessante para ele, ele vai participar. E às vezes, para ele vale a pena entrar em uma banda a mais, uma banda
Às vezes tem uma questão de ele ter alguma liberdade criativa que ele não tinha em outra banda, ou às vezes ele tem uma vontade de fazer um som diferente do que ele faz na outra banda dele, e aí é a oportunidade. Então, a melhor forma é realmente acompanhar o cenário musical próximo, né? Conhecer os músicos e fazer um convite. Essa é a minha sincera dica. Porque você vai numa escola de música, você vai pegar pessoal que está aprendendo e que muitas vezes você não sabe qual é o objetivo dele estar aprendendo. E muitas vezes vai ser alguém inexperiente, né? Alguém inexperiente que vai demandar muito tempo para se adaptar. Você vai nesses grupos, olha, músico bom, eu vou falar algo polêmico aqui, mas músico bom geralmente já tem banda, né? Ou músico fácil de se conviver, geralmente já tem banda. Se o cara não tem banda, ou ele... Ok, voltando. Então, se o cara já não tem banda, ou ele é um cara chato, uma pessoa muito difícil de se conviver, uma pessoa que vai dar problemas de convívio, ou ele não deu certo em nenhuma banda por outros tipos de razão, por ser um mau músico, ou por condutas irresponsáveis, chegar atrasado, faltar ensaio, faltar com compromissos, ou a melhor das hipóteses é alguém que parou com bandas e ficou muito tempo no ostracismo e quer voltar agora, mas ainda é uma pessoa que tem que voltar, né, à prática. Então, a melhor dica que eu dou é essa. Acompanhe bandas que você conhece, bandas que você tenha como referência e faça convite a outros músicos, né? Ainda mais se forem bandas um pouco mais iniciantes do que a sua, geralmente ele vai ter um pouco mais de interesse em entrar numa banda maior, vamos dizer assim, entre aspas. Cara, essa foi a pergunta que eu mais gostei, porque é uma coisa que pouca gente me pergunta e isso é super importante. Então, primeira coisa, postura de palco, você tem que pensar o seguinte: show vem do verbo mostrar em inglês, que é o verbo to show. Ou seja, o show ele não é só música. É a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. O show nunca é só música, tá? Então, você tem que ter uma consciência que lá você vai praticamente fazer uma exibição audiovisual. E primeira coisa que eu te falo sobre a postura de palco cara, tem uma roupa legal, tem um visual legal, né? O próprio Oswaldo Vecchione do Made in Brasil sempre fala: não suba no palco com a roupa que você está do lado de fora, né? Ou seja, com a roupa do seu dia a dia. No palco você é um personagem, gente. No palco você não é você. Você é o músico da banda X, Y, Z, que seja. Ou seja, você tem que se vestir como um artista. Ninguém sai de casa para ver o vizinho. Já dizia o grande Lemmy Kilmister. Ninguém sai de casa para ser o vizinho. A pessoa sai de casa para ver um alienígena. Então, você tem que ser um completo alienígena no palco. Ou seja, você não pode, primeiro, ter vergonha de movimentos, ter vergonha de caras e bocas, caretas, do que você vai falar. Não tem que ter vergonha de se expor ao público. Como eu falei, usar uma roupa condizente com o palco, né? A roupa que você vai subir no palco não é a roupa que você vai no shopping, é a roupa que vai que vai condizer com a sua proposta musical. E por último, prestar muita atenção na movimentação de palco. Isso aqui é uma coisa muito legal que pouca gente sabe, que pouca gente percebe. As grandes bandas, principalmente as maiores, Metallica, Iron Maiden, King Diamond, Judas Priest, o que elas fazem? Elas, antes de entrar numa turnê, eles têm um ensaio de palco, uma coreografia de palco. Ou seja, naquela determinada música, por exemplo, a música 1, a música número 1 do show, o guitarrista começa do lado esquerdo. Na parte do solo ele vai para o centro. Na parte do final ele vai para a direita, né? Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que isso é muito estudado. Existem verdadeiras coreografias de palco. Você tem que sempre pensar no palco e em um detalhe: nunca deixar o palco vazio. Eu vou trocar de câmera só para mostrar para vocês.
improvisando aqui com essa caixinha, né? Vou colocar aqui esse carregador como se fosse a bateria e as pilhas vão ser os músicos. Então nós teremos aqui os 2 guitarristas, né? O vocalista e o baixista. Vamos colocar aqui. Pois bem, olha uma coisa que vocês precisam entender. O público tá aqui na frente, tá? O público tá aqui na frente. Se esse guitarrista vem para cá, por exemplo, olha como metade do palco ficou vazia, né? E esse público aqui está interagindo com quem? Ou seja, você está esquentando, esse é o termo que a gente usa, tá? Você está esquentando o lado direito do palco, mas o lado esquerdo está esfriando. Então, o que é ideal? Como é o guitarrista que está aqui, vira o outro guitarrista para esse canto. O baixista, por exemplo, pode trocar de lado, né? Vamos supor que é uma questão de um solo dobrado e os 2 guitarristas venham para o centro. Então o que acontece? Olha só. Aí o ideal é ou você tira, né? Ou você tira o vocal, ou ele sai do palco e deixa ali o baixista mais para trás, junto da bateria, porque aí o foco total de toda a parte da frente fica nos 2 guitarristas, ou então tanto o baixista quanto o vocalista assumem as pontas do palco, porque você precisa sempre interagir com a totalidade do público. Ou seja, você nunca pode concentrar demais num ponto do palco e deixar os outros pontos vazios, né, ignorados. A menos que seja no centro do palco. Aí é sempre no centro quando isso acontecer, tá? Sempre no centro, por quê? Porque toda a atenção vai para o centro do palco, que é para chamar a atenção de algum detalhe do show, né? Mas se não for no centro, por exemplo, vamos supor, os 2 guitarristas vêm fazer o solo aqui, nesse canto, né? Olha só, fica muito espaço vazio. Então o ideal é o quê? Por exemplo, o vocalista pode ficar aqui um pouco mais para trás, para não roubar a atenção dos guitarristas, e o baixista vem para esse canto, por exemplo. Ou seja, você está sempre atendendo a todo o público. O público precisa estar 100% envolvido no show, senão ele simplesmente começa a esfriar e você perde o seu público. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Só recebi essas 4 perguntas, tá? Mas eu achei que elas foram muito inteligentes. E, por favor, se você gostou desse formato, me fala, porque eu posso fazer mais vezes esse programa, né? Fazer essa perguntas e respostas. Pessoalmente, eu acho bem legal. E fica aí uma dica. Então, se você gostou desse formato, se você gostaria de mandar mais perguntas e tudo mais, deixa aqui nos comentários para eu saber, que aí eu faço mais vezes esse tipo de vídeo. Um grande abraço, pessoal. As trincheiras do rock.